Seguinte, agora que vamos falar um pouco sério, vamos colocar um pouco de conteúdo nessa live. A gente já falou de briga. Chegou a hora. É agora. Chegou a hora. Eu quero um pouco de É o seu conteúdo. legado, Tom. É o seu legado. Eu quero conteúdo nessa live. E e você é um dos responsáveis, né, por essa nova imaginação, até do Partido Missão, para essa nova geração Z. Antum Bipessoa, que diabos é o tecnotenentismo? Então, galera, essa brincadeira começou num tweet. Eu contei até essa história no Congresso do Rio, mas eu tinha tomado as cervejas em casa e tal, e tava, enfim, pensando sobre a história do Brasil, e aí eu consegui identificar, imaginei um padrão repetitivo na história do país. De tempos em tempos o Brasil passa por movimentos jovens, militarizados e reformadores, modernizadores, né? Então é como se... Eu ainda não publiquei um texto sobre isso, né, no Substack, mas eu coloquei um capítulo sobre isso no último fascículo do livro amarelo, tá? Então, pra galera que assina, capítulo 9 aí, eu dei dois dedinhos sobre isso. Mas é a ideia de que o Brasil, na sua forma mais natural, mais primitiva, né, a colonização é um país quase que medieval. Então é a dação de... Pera aí, só um pouquinho. Sim, tá travando. O CVNet tá travando. A gente pedir a palavra. A CVNet... Então, eu tenho que voltar um pouco. Acho que travou, o pessoal não entendeu. Porque isso é um assunto muito importante. O pessoal vai ter que entender. Não, acabou de começar a travar. Rapidão. Travou quando você tava falando que o Brasil... Da história, né? Dos movimentos. Medieval. Agora ficou bom. Acho que agora ficou bom. Voltou. Tá. Voltou? Enfim, então como se o Brasil, no seu aspecto mais primitivo, né, mais natural, é como se ele convergisse para uma estrutura de feudalismo. Então é um Brasil formatado por dação de terras diretamente para outros elementos da nobreza, ou que tenham tido ascensão heróica aqui na nossa terra, muita concentração fundiária, uma massa escrava e uma negligência absoluta dos critérios que são necessários para modernidade. Então o Brasil não teve universidades até o século XVIII ou XIX, se eu não me engano. O Brasil não teve uma política de habitação extensa, né, pelos primeiros pelo menos 100 anos da sua história. E o Brasil só passa por... Então, inclusive em história do Brasil, informalmente eu faço essa divisão. Cara, para mim, antes da descoberta do ouro nas Minas Gerais, é pré-história. Você tem um Brasil ocupado, você tem um Brasil com muita luta, né, já. Você tem a expulsão dos holandeses, dos franceses, mas você não tem muito material histórico, justamente porque existia um certo grau de negligência entre a visão do Brasil era negligenciada por Portugal, de certa forma. Então o Brasil, como continuidade do experimento colonial das ilhas do Atlântico. Então os portugueses chegaram em Cabo Verde, chegaram nos Açores, plantaram cana-de-açúcar, introduziram mão de obra escrava e deu certo. O Brasil era para ser isso até certo ponto, só que em dimensões continentais. O problema é que o Brasil nunca quis seguir a regra ou seguir o pacto colonial formal. Então, desde muito cedo na história do Brasil, a gente vai produzindo esses tipos nacionais que eram já introvertidos. Então, sei lá, você começa a ter toda a indústria do charque. É uma indústria nacional voltada para dentro. Você não poderia exportar carne para Portugal naquela época. Então você começa a ter esse tipo de trabalho. Os bandeirantes também são aventureiros voltados para dentro, de São Paulo para dentro, depois da Serra do Mar, né? Então também é um outro movimento introvertido. E fora que você tem as cidades brasileiras começando a despontar, profissionais de liberais desde muito cedo. E aí eu coloco desde o que o antecessor do médico até, sei lá, o dono do cabaré. Esses caras estavam aqui para atender a formação de um país, né? E que não necessariamente estava em consonância com o projeto português. Depois que o Brasil descobre o ouro, a gente passa a ter uma estruturação maior administrativa também. Então, ao invés da gente plantar a cana e colher de tempos em tempos e entregar para lá, para a coisa nem ser refinada em Portugal, né? Muitas vezes ser refinada na Holanda ou em outros países, a gente passa a ter uma via. As minas são distribuídas, vendidas, leiloadas muitas vezes. Você tem as casas de fundição centralizadas e você tem portos oficiais. Portugal cria uma estrutura burocrática e eu acho que a visão do Brasil muda um pouco. A gente passa a ter uma visão de Estado, né? Não um Estado nacional ainda, mas meio que uma estruturação de instituições no país. E aí, muito rápido, o Brasil ganha muito tamanho, muito abruptamente. Se eu não me engano, mais de 200 mil pessoas vieram morar no Brasil ao longo do ciclo do ouro.
Isso hoje parece pouco, tá? Mas isso é mais do que duplicar a população em alguns poucos anos. E aí você começa a ver também os primeiros focos urbanos pelo país. Então o Rio cresce muito e Ouro Preto cresce muito também. Aí você tem o primeiro ensaio urbanístico, você tem o primeiro ensaio de um pensamento urbano no Brasil. E aí logo cedo também, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, um pouco depois da Revolução Americana, o Brasil tem um movimento iluminista revolucionário, feito por alguns jovens e tal. A coisa nunca vai para frente, né, por causa da traição de Joaquim Silvério dos Reis, mas ali você já tem um movimento que é modernizador, jovem, militar e baseado num ideário estrangeiro, que é a Inconfidência Mineira. Eu acho que esse é um tema repetitivo na história do Brasil. Você acha que a Inconfidência Mineira é meio que o primeiro movimento tenentista do Brasil? Eu acho que sim, entendeu? E tipo, tenentismo, na falta de um melhor nome, é um nome para isso. Que as coisas esse tipo de movimento sempre aparece no Brasil, em contraposição ao que seria a natureza brasileira. Então, aí tem outros ao longo da história do Brasil, mas aí vamos pular para o tenentismo de fato. Espero que todo mundo saiba o que é, né? Eu acho que é o movimento político mais importante do século XX no Brasil. Então, dado o contexto ali da República Velha, os militares muito chateados com a perda de relevância política, né? Eles foram os pais da independência. Mas depois eles passam a ser relegados em favor da República do Café com leite. Eles se rebelam pela primeira vez em 1922 no Forte de Copacabana. É uma história muito foda, eu não vou entrar muito nisso. Todo mundo deveria conhecer o Forte de Copacabana e ir na exposição. Mas o que acontece é que é uma revolta que começa por motivos familiares, então é derivado da prisão do Marechal Hermes da Fonseca, que tinha sido presidente, e é um sobrinho dele que começa a rebelião, mas ela muda completamente no meio. Então ela termina com o episódio do 18 do Forte, quando 17 tenentes, alguns suboficiais e alguns praças, marcham pela praia de Copacabana para enfrentar as divisões do Exército Brasileiro. E aí eles morrem, né? Inclusive um civil entrou nessa história no meio da marcha, e o que para mim representa que ao final da revolta já não era uma coisa sobre família mais, mas tinha um sentimento maior mesmo. O que eu acho, cara, é que é uma repetição desse tema da Inconfidência Mineira, e que é importante para a gente entender o que vai acontecer na política brasileira daqui para frente. Os tenentes tiveram essa revolta em 22, que foi um fracasso, mas que elevou muito o imaginário nacional, a necessidade das pautas de modernização, de uma política representativa, uma visão mais nacionalista do Brasil, de um Brasil que tivesse as instituições melhor ajustadas. E aí isso em 24 vira uma outra revolta, grande em São Paulo, e aí em 30 você tem a ascensão do Vargas. Eu sei que vários outros elementos estão na margem disso. Eu estou falando... A ascensão do Vargas tem a ver com as elites locais também, a elite do Charque no Rio Grande do Sul, a elite paraibana, sei de tudo isso, tá? Mas vamos fingir que eu tô falando só do evento dos homens, só os homens que lutaram pela coisa. E aí, esse movimento de 22 e toda a seção do tenentismo, que é um elemento que toma conta das tropas no Brasil, você tem os grandes nomes da política em todos os campos, depois disso. Então você tem liderança na UDN, o Juarez Távora, tenente, você tem o Partido Comunista Brasileiro, você tem o Luiz Carlos Prestes, você tem o próprio Getúlio Vargas ligado ao movimento, você tem o trabalho do Siqueira Campos, e você tem muitos outros caras. É como o golpe militar eventualmente também tem o apoio de tenentes já muito maduros. Então meio que toda a política brasileira do século XX ela é moldada pelo tenentismo. Nesse sentido, eu acho que o tenentismo foi um movimento... Era o que, ideologicamente, Anton? Só pra galera saber. Então, é por isso que eu tenho resistido tanto até a escrever um texto estipulando o que é tecnotenentismo, é porque o que é tenentismo? Então, ideologicamente, o que os tenentistas... Eu entendi a vibe deles, mas o que eles queriam, de fato. Eu li já alguns textos de tecnotenentismo e já estudei tenentismo, mas só pra contextualizar pra galera, assim. Contextualiza. Eu sei que a galera, todo mundo sabe o que é tenentismo, mas vai que tem alguém que não sabe, né? Eu sei, cara. Então, cara, esses caras nunca conseguiram estipular um manifesto único, mas eu acho que sentimentos em comum a política no Brasil é pouco representativa, o poder está muito longe dos grandes centros urbanos, então o voto livre não tem peso, tem uma agenda nacionalista e uma agenda modernizadora também. E aí, cara, quando você faz esse diagnóstico, a gente está em 2025 de novo, esperando o tempo dos tenentes. Eu acho que a ideia é meio...
o que os tenentes acreditavam é meio que o que era o governo do Getúlio versus o governo dos caras do café com leite, assim. Tipo, o governo do Getúlio, ele era o quê? Modernizador, ele era industrializador, ele era... Tipo, ele não prezava tanto por uma elite já pré-estabelecida, entendeu? Então é um pouco dessa crença de, tipo, cara, tem uma elite que está entrincheirada no poder, que eles estão travando o desenvolvimento do Brasil meio que pra todo mundo, sacou? E aí o que o tenentismo tem que fazer? O tenentismo tem que acabar, destruir essa elite e começar a fazer as políticas certas que vão modernizar o Brasil e ser bom pra todo mundo. Como especificamente ele se manifesta, aí, enfim, vai ter várias vertentes diferentes, né? Não tinha... Até onde eu sei, não tinha um manifesto tenentista, né? Nunca teve, tiveram vários documentos, né? Mas, por exemplo, Luiz Carlos Prestes meio que acreditava nisso, e isso pode virar comunismo também, sabe? Mas pode virar o Getúlio Vargas, que foi uma parada... Enfim, o Getúlio é uma figura bem complexa, assim, né? Ele muda muito ao longo do tempo. Mas ele, de fato, o Getúlio, ele é um cara que tira o Brasil da parada medieval, assim. Até que ponto foi ele, até que ponto já não tava rolando uma proto-industrialização na República Velha. Cara, fato é bizarro se você ver, tipo, os gráficos de PIB per capita, etc., a partir de 1930. Eu literalmente estava vendo isso para comparar. O PIB per capita do Brasil, em 1920, ele era igual ao da Itália no Renascimento, mano. Tipo, literalmente, a gente tinha a mesma renda em 1920 que a Itália tinha no Renascimento. E aí, só depois da industrialização, que, enfim... foi em parte feita pelo Getúlio, em parte feita por empresários endógenos, paulistas, etc., que a gente consegue sair do medievo. Então, essa crença de que o Brasil é uma parada medieval não é um delírio. O Brasil era realmente medieval em 1920, e a estrutura política que a gente tem hoje ainda né? A gente tá voltando, né, cara? Tá fazendo um grande retorno. Você tem um grande arco meio que tenente até o fim da ditadura militar. Sim, e eu acho que dá pra explicar os paralelos que a política brasileira tem hoje com o que a política do café com leite era também. Com certeza. Então, hoje em dia, o Pacto Federativo ele é completamente distorcido, né? Então, a gente tem uma representatividade muito grande do Norte e do Nordeste. Eles tomam conta do Senado completamente, de boa parte da Câmara. Então, se você olhar na mesa diretora, você não vai ver nomes sudestinos e nem sulistas, nem do Centro-Oeste, né? Mas, enfim. A destinação das verbas, que são parte considerável do orçamento hoje, também acaba enviesada para lá. Você tem um peso também desbalanceado para o desenvolvimento daquela região, em detrimento da manutenção do status do Sul e do Sudeste. E o poder, como ele se manifesta lá no Norte e no Nordeste, ele é um poder antigo, né? O voto no Sul e no Sudeste ele é mais independente, eu até tiro o Rio, talvez, até dessa equação. Mas o voto, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é muito livre. Ele é muito independente, o cara vota com a consciência dele na medida do possível, é claro, né? Ainda estamos no Brasil. Mas a verdade é que no interior do Nordeste o cara vota conforme a estrutura de poder medieval que ele tá lá. Então assim, isso aparece o tempo inteiro nas famílias as famílias que são expoentes, né, da região. Então, família do Flávio Dino, cara, desde o tempo do Império. Família do Sarney, desde o tempo do Império. Família Campos, desde o tempo do Império. E tantas outras que são de estruturação mais recente, mas que acabam reproduzindo esse Brasil colonial, né? Então, de novo, nós, né, nos grandes centros urbanos, né, a gente está no Rio, o pessoal embaixo está em Curitiba, nós estamos em grandes centros urbanos brasileiros, e mais uma vez nós estamos isolados por um tipo de cabresto, um tipo de café com leite que não faz o menor sentido para a gente e atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Então, é como se a gente tivesse voltado para 1922, né? Só que ainda não teve o advento do tenentismo do nosso tempo. A ideia do tecnotenentismo é justamente, não é nem que tem que ter, mas é que eu acho inevitável que tenha algo novamente nesse sentido, porque é um movimento repetitivo na história do Brasil. Por que é o tecno, né? Tecno é uma aposta minha. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a política está lentamente se formatando no eixo tecnologia versus tradição, mais do que direita e esquerda. E eu acho que tem uma ala que vai ser tecno-otimista, uma ala que vai ser tecno-pessimista. E eu acho que o Brasil ainda está para ver também o advento meio que da indústria de tecnologia dele. E essa indústria de tecnologia que está se desenvolvendo enquanto eu estou falando, né, cada dia aí, já tem vários unicórnios brasileiros, várias startups brasileiras surgem todos os dias, ela vai ter muitos motivos para odiar essa estrutura feudal. Porque ela está muito na contramão. Né? Ela tem uma dimensão de globalização, modernização muito profunda. E aí, justamente, a parada se justifica de novo, porque eu estou falando o Brasil tem uma natureza política feudal, e aí vai ter um momento de tecnologia. O que é a tecnologia se não domar a natureza, né? Ou mudar o curso da natureza? E aí é por isso eu acho que
é inevitável que tenha uma aproximação entre esses elementos, essa vanguarda militar jovem, talvez não militar, tá? E uma vanguarda militar, uma vanguarda tecnológica, e dessa interseção vai sair um movimento. É uma aposta, tá? Pode vir a ser uma hiperstição, né? Que é tipo, cara, vamos repetir tanto que essa porra vai acabar se manifestando. Mas eu, honestamente, acho que nem precisa repetir, eu acho que é inevitável que aconteça, algo assim. Se é que não tá acontecendo já, enfim, né? A candidatura do Rafa tá aí, né? Posso colocar aí uns 2 centavos sobre o tema, após essa belíssima explicação pelo senhor do tecnotenentismo brasileiro? Cara, vou mandar um dos melhores textos, acho que o melhor texto que eu li sobre tecnotenentismo no Substack aí pro Júnior, se ele puder colocar na tela pra galera que estiver interessada. E eu achei muito interessante porque ele coloca que em certa medida já está acontecendo, porque algumas vias técnicas estão de frente com algumas vias burocráticas. E assim como o Anton falou, a gente está enfrentando agora alguns dos mesmos problemas que os tenentistas enfrentaram no passado. Só que os nossos meios de organização e de enfrentar o problema são tecnológicos. Então, por exemplo, agora nós estamos, pela tecnologia, nos comunicando com vocês e disseminando a ideia tenentista, tecnotenentista, que antes estava sendo disseminada nos quartéis paramilitares, e um falando para o outro, isso crescendo, e encontros. E agora, a gente dissemina isso aqui pelas redes sociais. E também tem a nova ascensão econômica de pessoas ligadas à tecnologia, que ainda não aconteceu de fato no Brasil, mas você pode colocar ali que já se desenvolveu, por exemplo, no setor do agronegócio, por exemplo. Uma elite agrária que dominou certos tipos de tecnologia. Inclusive temos até um representante no MBL, não sei se eu posso falar, mas tem gente que mexe com tecnologia e agro que ganha muita grana resolvendo problemas agrícolas, fertilizando o solo de uma maneira diferente, desenvolvendo um trator novo, e essas pessoas estão ligadas... pode falar, é uma crise, né? É uma crise, exatamente. Uma crise, não, pode falar assim. Então, uma crise tem lá acho que uma colheitadeira, alguma coisa assim, que só ele tem, só daquele jeito. Eles desenvolveram a tecnologia e vendem daquele jeito, e com isso eles têm uma ascensão econômica e estão ligados a ideias novas para resolver esses mesmos problemas do passado, por uma via tecnológica. Então, só isso que eu queria acrescentar aí. E vejam esse texto aí que o Júnior colocou na tela no Substack, que ele é muito bom. O feudalismo tupiniquim e o tecnotenentismo, é do Pablo Gibrim. É pra ler tudo? Acho que ele tá indo não é pra gente ler, só pra mostrar pra galera que quiser ler, sacou? Se quiser, manda o link ali embaixo, alguma coisa assim, mas eu achei muito interessante. A melhor parte eu ainda vou terminar o meu, cara. É que ele surge como um shitpost, ele ganhou vida própria já. Tipo, tem muita gente pensando que porras é essa. Essa é a parte mais divertida disso. Tipo, cara, você chegou nessa live, nesse horário, e nesse, sabe? E se desenvolver isso com textos, tal, um manifesto, é capaz de virar um movimento mesmo, de verdade. Cara, eu tô falando, tem algumas semanas já que eu falo na minha live que eu não cheguei a falar aqui, mas eu falo na minha live pro pessoal, geralmente depois das 2 horas da manhã que a gente começa a viajar, que está aberta uma janela de oportunidade de criar coisas. Beleza, há uma janela de oportunidades para você criar coisas, tipo um cara que é anônimo e abrir um Substack e começar a vomitar suas ideias, cara, porque você não sabe exatamente como o que pode acontecer com aquilo que você colocou num papel, tá ligado? Esse é o ponto. A questão é que essa janela de oportunidade está sendo aproveitada já. Essa galera que está escrevendo sobre tecnotenentismo, 1 ano atrás, não estava colocando a sua ideia em lugar nenhum. Tipo, eu tô falando de tecnotenentismo porque esse é o assunto, mas tá falando pra basicamente tudo, sabe? Essa é a parte mais interessante do que tá acontecendo agora. Ó, o XDF vocês já perceberam isso. Ó, aqui tem uma provocação boa, tá? Do XDF. Muitos de vocês serão superados nessa revolução, pois são apenas entusiastas da tecnologia e não parte atuante. E aí? Pode ser. Tem as ressalvas a serem feitas. É a vida. Cara, mas eu acho que não no Brasil... wishful thinking. Talvez a gente seja destruído pelos novos barões da tecnologia agrícola que formam uma nova oligarquia e nos extirpam da política. Pode acontecer. Sim, mas eu acho que no Brasil, cara, em BH, você tava falando que a gente meio que não tem uma elite econômica relacionada à tecnologia igual lá nos Estados Unidos tem a galera do Vale do Silício, que tá meio fechado com Trump e tal. Isso é verdade, a gente não tem exatamente igual, mas a gente meio que tem, e eu acho que a mídia brasileira ela é muito internetificada, e eu acho que isso é um pouco da galera, tipo, a elite tech é meio que uma calhambada de influencer de rede social. Eu acho que é um pouco isso, porque
é o seguinte, e aí conecta um pouco com a ideia do tecnofeudalismo, que foi meio que um pouco da inspiração, que é o Yanis Varoufakis, que é o economista grego, que ele era meio marxista. Ele é marxista. Ele tentou lidar com a crise do euro na Grécia, fazendo coisas marxistas, ele não conseguiu, obviamente, mas ele tem essa ideia que, cara, igual no passado você tinha o feudalismo, que você tinha um senhor da terra, e ele meio que botava todas as pessoas numa situação servil a ele, porque ele tinha o monopólio da terra. No século XXI a gente vai ter o tecnofeudalismo, que é a ideia de você tem um senhor da tecnologia, que vai ser o Mark Zuckerberg, sei lá, o Elon Musk, o Sam Altman, escolha aí o seu barão das redes sociais, e todo mundo vai viver quase que como um servo no feudo digital dele, sabe? Só que a real é que, tipo, nós todos aqui temos canais no YouTube. O YouTube, ele meio que é o nosso senhor feudal, de certa forma. Tipo, a gente depende dele pra nossa subsistência e tal. Só que, tipo, nós somos meio que marqueses nesse esquema feudal, entendeu? Então, da mesma forma, o YouTube ele pode ser muito mais poderoso que a gente é meio que subserviente a ele. Mas a gente é meio que marquês nessa porra, tá ligado? Então, a gente tem algum poder dentro dessa, tipo, estrutura do tecnofeudalismo e a gente é meio que depende dele, sabe? Então, o caminho pelo qual essas ideias meio tecnofeudalistas estão tendo poder lá nos Estados Unidos através do J.D. Vance, através dos caras do Doge e de todos os caras do Vale do Silício que agora estão fechados com o Trump e estão implementando as ideias dele, cara, ele chega no Brasil através de pessoas meio que como nós, que dependemos desses caras para ter meio que o nosso sustento e a nossa influência meio que derivada disso, entendeu? Então, por exemplo, liberdade de... Oi? Por exemplo, um partido, né, cara? Dada a nossa utilização das redes sociais, a gente conseguiu entrar no poder político. Sem a tecnologia, nós estaríamos fora do jogo para esses barões. Por isso que nós somos players do tecnotenentismo, sendo marqueses dentro de uma rede social americana, a gente consegue influenciar as pessoas e entrar no poder. Só isso que eu queria acrescentar à pessoa. Exatamente, é exatamente isso. E apesar de hoje, tipo, os maiores barões aí das redes sociais brasileiras, pelo menos os metidos em política, serem os caras tipo Nicolas Ferreira e etc. Cara, você acaba tendo, que são bolsonaristas e tal, você acaba tendo uma pressão natural deles se alinhando com pautas que são tech, que são associadas ao pessoal tech nos Estados Unidos, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi, tem eu não sei se é aquele Balage, eu acho, que ele tem a tese de que, na verdade, a disputa política nos Estados Unidos ela pode ser dividida entre duas facções. Assim, você tem a facção dos democratas aliados com a China. Então, os democratas eles são tipo umas elites institucionais mais antigas e que eles dependem da China para fazer a manufatura deles, sabe? Então você tem tipo os caras da ideia democrata e a China produzindo, e você tem os republicanos que detém a base meio que de trabalhadores fabris, etc., que tá tentando ressurgir, e aqueles que nunca, enfim, perderam os empregos nos Estados Unidos são republicanos, fechados com os caras de tecnologia. Porque se eles deixarem os democratas assumirem o poder nos Estados Unidos e implementarem um modelo chinês de gestão das plataformas de tecnologia, todos os barões de tech se fodem, assim, sabe? Tipo... E os barões de tech, eles meio que ameaçam a estrutura institucional tradicional do Partido Democrata, que é ser muito relacionado com a mídia institucional e etc, sabe? Então, tipo, se você pensar que lá nos Estados Unidos essa briga ocorre assim, naturalmente todo mundo que depende de rede social no Brasil acaba naturalmente se alinhando com o Partido Republicano nos Estados Unidos, e aí essas ideias mais tecnofeudalistas lá do Partido Republicano chegam aqui filtrado através de pessoas como nós, assim, então... Enfim, essa parada do tecnotenentismo, ela é uma ideia, ela é muito legal, porque, via de regra, muita gente no Brasil e tal tem a ideia de que, não, as revoluções acontecem quando o povo tá muito fudido. Quanto mais fudido o povo tá, mais ele tende a ser revolucionário. Só que isso não é verdade, entendeu? E aí nego dá o exemplo da Revolução Francesa. Exato, a Venezuela é um exemplo perfeito. O povo tá totalmente fudido lá e não tem nenhuma chance de uma revolução acontecer naquela porra, porque nego não tem nem comida, tá ligado? Até a Cuba, né? Pior ainda, 70 anos empobrecendo e não muda nada. Exato. Nego dá o exemplo da Revolução Francesa, que um dos estopins lá da Revolução foi o momento que o preço do pão tava muito caro, mas a real é que você já tinha décadas de uma nova elite meio burguesa, com os ideais meio iluministas e etc. surgindo, e aí você tinha essa elite do terceiro estado com capacidade de peitar o rei, entendeu?
E aqui nos Estados Unidos, isso se repete muito claramente, que você tem os verdadeiros senhores tecnofeudais lá se rebelando contra as instituições antigas, e aqui no Brasil, pelo menos em termos de mídia, é uma coisa muito semelhante. Tipo, na medida que você vê a mídia antiga perdendo a influência dela, e não só a mídia de notícias como a Globo, mas todo o aparato de produção, qualquer coisa que seja uma produção de conteúdo intelectual perdendo o poder para pessoas na internet, cara, isso gera meio que uma nova elite, assim, capaz de não só angariar recurso, mas de angariar, tipo, atenção e promover ideias novas, que é meio que um pouquinho de barril de pólvora. Não é revolucionário, porque eu não acho que vai ter uma revolução no Brasil, mas um barril de pólvora, tipo, reformista, assim, entendeu? E aí, tipo, todas essas ideias são coisas associadas ao tecnotenentismo, sabe? E porque ele é tecno e não só, tipo, tenentismo. E tenentismo é em ausência de palavra melhor, entendeu? É porque a geração que venceu. Aos problemas da época, né? Exato, também, né? Mas eu acho que são, em parte, também os mesmos problemas dos Inconfidentes, cara. E pra ser mais profético ainda, o mártir, né, da Inconfidência Mineira era Alferes, né? Alferes, que é um subtenente também. Então o Joaquim, o Tiradentes era um tenente, um subtenente na época dele. Aí 100 anos depois, outro tenente, Siqueira Campos, vai carregar um movimento que é muito parecido. Então, para mim, é inevitável que aconteça, sabe? A minha teoria é que tá acontecendo meio que aqui, agora, e não vale a pena, é isso que se defende, mas é meio que o espírito de modernizar e renovar, entendeu? Então, renovação, modernização, atualização, nacionalismo, todas as palavras, elas estão meio conjugadas no arquétipo de tenente, assim, e eu acho que ele aparece de tempos em tempos no Brasil, então é inevitável que ele apareça de novo. Eu acho que as oportunidades para aparecer agora são muito grandes. Tem muitos elementos que dizem para mim que isso vai acontecer. Sabe? Eu acho que não vale a pena entrar na parte mais esotérica assim, da ideia, entendeu? Mas eu acho inevitável que aconteça. Dá pra entrar na Por parte favor, genérica. fique esquizofrênico. Posso falar? Porque eu posso falar. Eu quero que fique esquizo. Olha só, a gente a semana inteira, né, lutando por pauta, foi uma semana meio devagar e era muita responsabilidade, né, tomar esse horário aqui do Renan Santos. Porém a galera, eu até achei que a live ia cair agora, a audiência. Não, cara, manteve. O pessoal tá interessadíssimo nesse assunto, senhor Antum. Então pode ser esotérico à vontade aí, cara, se quiser. Não, cara, é porque o gás tá virando mais que muito rápido. É mais que a coisa, essa temática tenente, ela é repetitiva. E o tenente, ele é exatamente o cargo mais baixo do oficial, né? Ele é o oficial mais baixo de todos. E por isso ele tá meio que no meio da estrutura militar, então isso correlaciona também com classe média. Ele é meio que a classe média do exército, se você parar pra pensar. E era o cargo também onde a classe média brasileira sempre buscou ascensão social ou ingresso nas Forças Armadas do Brasil. Então, meio que a temática do tenente, ela replica um pouco do arranjo da classe média brasileira. E eu acho que eu não gosto de usar tanto esse termo, porque eu acho que classe média é uma parada muito espantalhada, né? Muito cagada já na cabeça. Todo mundo odeia a classe média. Todo mundo odeia a classe média. Tipo, se você é um cara de direita ou lavista, você odeia a classe média. Se você é Marilena Chauí, você odeia a classe média. Eu não vou ser eu que vou... Não, é aqui. Aqui é a parada da classe média. Mas é meio que você tá nessa posição entre dois mundos, né? Você não é nem... E aí pensa na formatação mais primitiva. Você não é nem senhor de engenho e você não é nem escravo também. Né? Você é um cara numa cidade brasileira que não era pra existir, cara. É como se você tivesse tentando engatinhar uma modernidade, só que você tá meio que na selva, cara. Você tá numa selva, você tá numa estrutura medieval, você tá isolado na cidade. E eu sinto que as cidades brasileiras, elas meio que têm consciência dessa coisa e de tempos em tempos elas acabam vomitando, assim, um tipo de movimento que seja desse tipo, sabe? Eu acho que tem várias correlações entre camadas médias no Brasil, elas se relaciona simbolicamente em vários aspectos. É o tenente, é a classe média, é o profissional liberal na cidade grande. E é como se fosse, na verdade, uma visão, como se a história do Brasil, na verdade, fosse uma dicotomia entre isso, sabe? É o Brasil do homem livre e, tipo, o Brasil colonial, assim. Então todas as coisas que estão associadas ao homem livre, urbano, né, a livre iniciativa, a universidade, a tecnologia, todas essas coisas meio que estão conjugadas num campo, e aí você tem todas as outras coisas que são tipo, próprias do Brasil colonial, que é
a terra, a natureza, Um senhor riquíssimo, senhor uma riquíssimo. horda de servos. desigualdade, etc. Então, no fundo, não deixa de ser meio que sempre um movimento para libertar todos os homens também, entendeu? É uma coisa muito mais ampla. É por isso que eu tenho, enfim, eu ainda não terminei o texto, porque eu acho que realmente a coisa corresponde em vários níveis, sabe? Eu acho que é uma ideia potente de verdade, mas é aquilo, quanto então eu sou tecnotenente, eu sou agora, não é também, é isso, galera, não é pra ficar repetindo e larpando, tá? Agora eu sou um tecnotenente. Qual é a sua ideologia? Eu sou um tecnotenente, não é isso, entendeu? É meio mas que um faz parte, movimento... larpar. Não, larpar, faz parte. é assim Eu sei que que eu já começa. perdi essa briga, inclusive. Não, Quem vai ter que larpar? É cara? larpando que você deixa a ideia popular, pô. Eu já quero larpar de tecnotenentista. Começa Nem com sei- piada, eu não entendi depois direito. se torna política Eu nem pública. entendi direito, mas eu confio no Antum, então eu serei tecnotenentista. Confia no plano. Obrigado, Júnior. Confio no Obrigado. plano. Eu confio. Pode Eu larpar, acho que a confia questão nesse plano aí. do termo, a questão do termo tecnotenentista é que você... A primeira vez que eu vi essa porra, eu falei, tenente, exército. O exército do Brasil deixou de ser uma força criativa há 40 anos. No mínimo. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, tipo, a expectativa que algo vai surgir das Forças Armadas, porque eles, tadinhos, eu vejo as Forças Armadas do Brasil como um elemento, como a oligarquia que perdeu nessa grande disputa da República. Eles foram elementos de desestabilização e quase a força criativa por quase um século. E eles perderam na Sexta República. E eles voltaram pra caserna e estão ali desde então, sabe? Houve um ensaio de sair dali, mas tipo, o exército falou, não, presidente Bolsonaro, a gente não vai dar um golpe de Estado em seu nome. Foda-se. E morreu ali e, sei lá. Eu não sei, o exército brasileiro sempre... Eles deixaram de ser essa força criativa, eles deixaram de ser essa força de produzir conhecimento há muito tempo. Então, Não, mas não essa tem- revolução não vai tem surgir. exército. Calma. Não tem calma, exército calma. tecnotenentismo. Não vai surgir. Não, é que o tenentismo, pra mim, sempre remete a exército. Essa é a bosta, porque eu sou um jeca. Mas essa força criativa vai surgir de um monte de esquizo produzindo conteúdo da internet. Essa é a parte engraçada do tecnotenentismo. Exatamente. Talvez eu não. Enfim, o contexto assim, das Forças Armadas eu não tenho a menor ideia, enfim, não conheço ninguém e tal. Mas eu penso que existem outros, enfim, né? Você tem vários PMs Eles agregados à produzem- missão eles já, produzem- entendeu? Sim, não, PM sim. Hoje, as Forças Armadas, eles acabaram... Cara, o meu amigo Wallace Mesquita, ele definiu o Exército Brasileiro, o Exército e as Forças Armadas do Brasil como um todo, de uma forma muito simples. Eles são funcionários públicos fantasiados. Eles não operam numa lógica de, olha, eu amo o Brasil, não. Eles amam a corporação, eles amam as Forças Armadas. Então eles operam uma lógica eles operam uma lógica oligárquica, mas eles eram uma das oligarquias que disputavam o poder. Então eles basicamente sempre estão buscando avançar a sua própria agenda pessoal. E a Sexta República foi isso. A Sexta República garantiu gordos salários. Esse é o ponto. Ao mesmo tempo que destruiu os meios de ação do exército. Tipo, eles... Cara, se a gente vai entrar num conflito com a porra da Venezuela, a gente vai tomar um pau, sabe? Vai ser muito difícil. Então, o exército deixou o exército não mais cumpre o seu papel, mas ainda assim eles são bem pagos o suficiente para não quererem mais se revoltar. Hoje eu vejo que, pelo menos, o exército só poderia voltar... Ou o exército brasileiro sofre uma reforma, isso pra mim seria o ideal, para que eles assumam de volta esse papel de defesa nacional, de nos representar. Ou, porra, eles vão meter a mão no bolso dos caras e eles vão sair da caserna. Sabe? Só existem dois cenários aí. Existe um terceiro, caso aconteça a estupidez de um chefe de Estado resolver entrar em rota de colisão com o exército americano, com os Estados Unidos, aí o exército vai sair da caserna e vai tocar o puteiro. Porque isso não vai acontecer. Mas... No fim do dia vai ser um monte de esquizo em rede social produzindo conteúdo que pode tocar uma revolução. É basicamente o que está acontecendo, o que aconteceu em Madagascar e no Nepal é quase um ensaio disso, sabe? Peru São tá vindo esquizos aí que também. começaram a faiscar em redes e acabaram com um efeito de bola de neve, causando uma revolução e derrubando seus governos. Ambos os casos, no Nepal é um pouco diferente, mas em Madagascar rolou um golpe de Estado. As Forças Armadas de lá se aproveitaram de um momento de estabilidade e derrubaram o governo. O Peru vai ser isso também. Sabe? O histórico da Latam é basicamente golpes de militares revoltados ali e não sai mais do poder. No Nepal não sei qual é o status dos caras. Bom, eles tocaram uma eleição pelo Discord, né? O bagulho é muito único deles. Elegeram uma boomer. Isso foi lendário, tá? Lendário, deles elegeram Não, uma mas boomer. não, mas é de transição pra ter a eleição. Ela só vai
É tipo uma eleição provisória. Aquela junta militar até decidir quem vai entrar. Não, na Mas verdade... assim... tá bom. Continua. Pode falar, se quiser. Não, eu esqueci que foi a IA que escolheu a nomeação dela. Eles usaram o Grok pra decidir qual que é melhor. O humano da geração Z do Nepal não necessariamente vai ter as melhores ideias, sabe? Eles têm o espírito de mudança e revolta e ânimo pra realizar ali com jovens em idade militar algum tipo de revolta e revolução e tirar as pessoas que estão no poder, mas eles não sabem como governar, eles não têm um projeto político, sabe? É utópico pensar que os jovens simplesmente resolveriam as coisas por serem jovens. Ok, eles serem jovens dá uma força motriz de buscar o resultado, mas agora você tem que buscar, porra. Dito isso... Cara, vou te falar, um ensaio de um governo militar formado por policiais no Rio de Janeiro, eu acho que seria o grande experimento da década de 20 no Brasil, sinceramente. Por isso que eu tenho eu tenho um pé atrás com o envolvimento das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Eu tenho esse pé atrás porque é uma instituição que ela é corrompida há muito tempo. Eu não tenho uma visão positiva das Forças Armadas do Brasil. São há mais de um século um elemento de desestabilização, coisa que os policiais nunca foram. Eles não operam nessa lógica. Como eles estão na rua todo dia, eles têm uma visão diferente da realidade. Sei lá, mas agora um experimento de um governo militar, policial, ia ser incrível, sinceramente. Impera, ia ser incrível. Mas você não acha que, cara... eu também considero as Forças Armadas como causadoras de grandes desestabilizações na nossa história, né? Mas eu também... considero elas necessárias para a criação de um projeto político efetivo no futuro. E assim, como que a gente faria uma certa infiltração nesse sistema? Eu só vejo uma forma, que seria pelo convencimento dos jovens em idade militar que estão abertos a novas ideias e a receber os problemas do Pedro, por exemplo. Que tudo aponta para ele, é o Tigrinho, é o OnlyFans, é o Lula, é a oligarquia, todos os problemas do tendentismo para a classe média, o Pedro também sente, porque ele é um cara que trabalha, se fode e não é recompensado, e os grandes oligarcas não estão nem aí para os seus problemas. E aí, chegando no Pedro, que está assistindo, por exemplo, a live do Impera aqui, que vai ter que ser, saca, e vai ter que entrar no exército. Aí, cara, tem vários Pedros lá que vão conversar, vão ver que tem os mesmos problemas e eles vão ter que votar, porque eles têm direitos políticos. E eu acho que aí você começaria um certo tipo de pressão que mudaria ali o tom, a vibe, literalmente, das Forças Armadas no Brasil. Então, com muito otimismo aqui pra vocês. Uma reforma vinda de cima pra baixo, de um poder executivo tocando o zaralho nas Forças Armadas, tá ligado? Pra mudar a mentalidade deles. Ou isso seria traumático, isso geraria uma revolta dos oficiais de alta patente. O caminho, claramente, tem que ser para não gerar uma ruptura e uma crise institucional, porque toda vez que o exército sai da caserna da merda, essa é uma constante nacional, realmente uma mudança uma substituição de mentalidade desses oficiais gordos e velhos que só pensam em seus gordos soldos, por uma geração de oficiais jovens, tanto do ITA e do IME, que tem uma mentalidade não positivista, porque o exército, agora sacando o velho Olavo, não é que os militares brasileiros eles são positivistas, eles internalizaram essa porra, eles sequer sabem quem é porra Augusto Conte mas a mentalidade muito tecnocrática já faz parte das Forças Armadas e é algo que tem que ser mudado, ponto. Eles aceitam como realidade, tipo, eles enxergam o mundo dessa forma. Tanto que eles não amam o Brasil, eles amam a porra da instituição. É inverso. Quem teve contato com o militar, eu tive muito pouco contato com o militar das Forças Armadas, e você percebe isso neles. Eles amam o exército, eles amam a marinha, eles amam a aeronáutica. Brasil, eles gostam. É isso. Então a mudança de mentalidade desses novos oficiais que vão chegar lá é a revolução silenciosa que vai levar 30 anos? Vai. Mas o impacto positivo vai ser infinitamente maior do que uma reforma vinda de cima para baixo. A reforma vinda de cima para baixo, sinceramente, para mim é impossível. Bom. Mais alguma colocação? Não, seja o esquivo. Pra finalizar... Seja o esquivo? Eu já mudei aqui pra técnico Junito Tenentismo, meu Twitter, cara. Já comecei Começou o LARP. Cara, começou o LARP. Cara, então eu vejo... Tá liberado. Eu vejo o tecnotenentismo não necessariamente como algo
Porque assim, não tem uma declaração, um manifesto, pontos a serem seguidos, mas é meio que como a vibe de uma geração e de como as coisas estão indo. Então, mesmo que você não seja um tecnotenentista, você pode estar colonizado por essa vibe e você pode agir como e fazer parte desse movimento involuntário de para onde as coisas estão caminhando. É mais como uma descrição do zeitgeist, do momento, assim. E você percebe pelas próprias publicações que se dizem tecnotenentistas, porque todo mundo fala, eu não sei direito o que é isso, o que está acontecendo, meu Deus, que porra é essa, eu interpreto dessa forma, e você vê que o diagnóstico é muito parecido, sabe? Mesmo não tendo um manifesto, porque é quase como uma descrição, e não como um conjunto de ideias que devemos seguir. Tipo, se você puxa aqui, nós 5 que estamos nessa live, se você começar a puxar no detalhe, a gente discorda de tantas coisas e que seriam, sinceramente, quase inconciliáveis num cenário em que essa vibe não estivesse acontecendo, tá ligado? É uma loucura, tipo. Então, basicamente é isso. É um monte de gente que conflita em um monte de... Aí, se começar a puxar, problema tal, e a gente começar a esterçar essa porra, a gente vai começar a se xingar, provavelmente. Mas, cara, a vibe de reformista, essa vibe revolucionária é basicamente o que tá guiando a galera. Edits são maneiros, ninguém discorda nisso. Edits militares. Vou falar qual que vai ser a grande batalha nos próximos anos aqui no cenário político. Vai ser o tecnotenentismo contra o governalismo. Isso. Conhece o governalismo? Caralho, Marçal? É do Pablo Marçal. Vai ser, mano, vai ser o chiquismo. Chiquinismo. Vai ser o chiquinismo. Chiliquismo. Eu vou. No fim do dia nunca vai existir um manifesto tecnotentista, porque essa porra sequer é uma ideologia. Essa é a parte. Essa é a parte. Não, é muito difícil. Como que você transforma isso numa ideologia? O Antum consegue. Apenas Antum pode nos guiar. O pessoal tá louco. Já tá escrevendo ali, ó. O pessoal já tá escrevendo. É uma descrição. O tecnotenentismo, pelo menos a impressão que eu tô tendo até agora, é mais uma descrição do espírito do tempo do que qualquer outra coisa. Tipo, é isso. Porra, exatamente isso. Cara, eu tava falando, os tenentes, eles foram pra literalmente todos os campos políticos depois do tenentismo. Eles foram cabeça do PSD, da UDN, foram cabeça no PTB, foram cabeça no PCB. O que eu tô dizendo é que tem um movimento cíclico na história do Brasil. Tem um processo dialético, né, entre classe média e pinça. E aí acaba resultando em coisas tipo tenentismo de tempos em tempos. E eu acho que é o tempo de novo. É isso, é só isso. Mas o que a gente acredita? Que tem que mudar. Entendeu? Que tem que mudar. Todo mundo que achar que tem que mudar, inevitavelmente vai acabar virando tecnotenentista, sabe? Vai ter absorvido por esse espírito, assim, é um espírito que guia a movimentos na história do Brasil de tempos em tempos. Igual o tenentismo original também não tem manifesto.